Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje veremos a segunda parte sobre o vídeo de virtualização de servidores. Então, para quem não assistiu a primeira parte do vídeo, então seria importante para que pudesse então fazer a instalação do VMware Server, né, o ESXi, e instalação de uma máquina cliente que vai utilizar o vSphere para fazer a conexão e a administração do VMware ESXi. Então, como eu já falei no vídeo passado, o processo é utilizando uma máquina contendo o VMware Server instalado, né, o VMware ESXi instalado, sendo o servidor de virtualização. Então ele vai ser o host de virtualização. Tá? Dentro desse host nós vamos hospedar máquinas virtuais que farão então o serviço na rede, como o servidor de arquivos, servidor de banco de dados, enfim, o que for necessário fazer. Então nessa parte do vídeo nós vamos dar uma continuidade, né, na etapa de instalação de máquinas virtuais. Então a primeira etapa tratou da instalação do servidor de virtualização, né, do host, e agora nós vamos então fazer a criação e a instalação de máquinas virtuais. Então o primeiro conceito que eu tenho que passar para vocês é aquele conceito de a virtualização ser então uma técnica utilizada, tá, para redução de custos de energia, como foi dito no vídeo passado, né? E também para disponibilizar na rede um serviço com uma qualidade bem superior. Quando se utiliza a virtualização, o que acontece? Tu pode ter um sistema, né, uma infraestrutura de servidores mais dimensionada para aquilo que tu realmente vai precisar dentro da tua infraestrutura, né? Então tu pode organizar os teus data centers, né, os teus servidores com realmente aquilo que tu vai precisar de fato, e não ou subdimensionar, né, os teus equipamentos, ou então tu ter um gasto muito excessivo em compra de equipamentos que não seriam necessários para o sistema da empresa, né, do local. Então, com a virtualização é possível fazer mais essa personalização da infraestrutura. Então, esse é um conceito bem básico de virtualização que eu já falei no vídeo passado, como é que funcionam as virtualizações de servidores. Então, passando então para a parte prática, o que nós precisamos fazer? Nós instalamos uma máquina virtual, né, um virtualizador. E dentro desse virtualizador nós não adicionamos nenhuma máquina virtual, então nós apenas temos o servidor de virtualização sem nenhuma máquina virtualizada lá dentro. Então a nossa tarefa hoje é fazer então essa etapa, né, fazer esse sistema funcionar. Então para isso nós precisamos ter storage, que seriam as unidades de armazenamento que irão receber as máquinas virtuais, né, elas são chamadas de storages. Elas podem ser utilizadas em equipamentos storages mesmo, né, com iSCSI ou com alguma tecnologia HDs via rede, né, ou no nosso caso, como é um sistema virtualizado, nós vamos acabar utilizando um storage fictício, tá? Então primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá no servidor, lá no VMware, para fazer a administração dele. Então vamos utilizar a máquina Windows e vamos utilizar o VMware vSphere Client para fazer a conexão com o nosso servidor VMware. Então vamos colocar o IP dele, vamos colocar o usuário e a senha já cadastrada e vamos entrar no servidor. Então, lembrando que eu estou utilizando uma versão de 60 dias, então ela já me mostra novamente o recado que vai expirar em 60 dias, tá? Já começou a contagem. Então, após isso, vamos clicar em OK e vamos fazer então propriamente a administração do servidor. Então, a primeira coisa que eu preciso adicionar dois storages, tá? Um storage eu vou adicionar, nesse caso, tá? Eu vou adicionar dois storages. Eu poderia utilizar mais de dois storages ou apenas um storage, mas qual vai ser a minha prática com vocês, né? Qual vai ser a tarefa que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter
um storage que vai receber as imagens de instalação dos sistemas operacionais e uma storage que vai receber propriamente dito os sistemas operacionais. Na verdade, eu vou ter esse storage para armazenar essas ISOs, né, essas imagens de instalação, para que eu possa utilizar para instalar todos os sistemas operacionais que forem necessários dentro deste virtualizador. Então a primeira coisa que se faz é clicar, seleciona o virtualizador, porque aqui podem ter vários virtualizadores, né? Então no nosso caso aqui só tem ele, então vamos clicar nele e clicar em configuração. Em configuração nós vamos então selecionar storage. Então dentro de storage eu só tenho apenas um, que é o storage de 20 GB, que é o storage, né, o HD que nós instalamos no servidor. Então ele só aparece ali, a capacidade dele de 12,50 GB e tem 11,63 disponível. Então por quê? Porque dos 20 GB que tinha no disco, ele utilizou pouco mais de 8 GB para fazer a instalação do virtualizador, do VMware, né? Então nós temos ainda aí 12 GB, mas esse storage ele não vai ser utilizado para armazenar as máquinas virtuais, né? Nós poderemos utilizar ele para armazenar as imagens de sistemas operacionais que nós vamos utilizar, né? As ISOs, né, de sistema operacional. Então eu posso utilizar esse espaço que sobrou para não desperdiçar, eu posso utilizar ele para fazer esse armazenamento. É claro que se eu precisar de mais de 12 GB, é óbvio que eu vou precisar de outro storage. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, posso utilizar esse storage com esse fim e posso criar um novo storage. Então eu vou clicar em add storage, vamos selecionar disk LUN, né? Então lembrando que para criar um data store de Fibre Channel, né, ou iSCSI ou local SCSI disk, ou montar um existente VM File System, né, VMware File System, tá? Ou se eu quiser montar um disco via rede, eu tenho então a opção de utilizar o Network File System, ou também conhecido como NFS, tá? Então no nosso caso nós vamos utilizar o disk/lun e vamos clicar em avançar, next. Notem que ele já mostra que nós temos aqui uma local ATA disk, tá? Ele está reconhecendo com esse padrão aqui, com esse nome, porque ele está virtualizado dentro do VirtualBox. Então por isso que ele aparece aqui assim, dessa maneira. Então se fosse um disco aí da Seagate ou da Samsung ou de outra marca, provavelmente o nome desse dispositivo apareceria ali como Seagate e a identificação do hardware. Nesse caso nós vamos selecionar esse disco de 100 GB, vamos então clicar em avançar. Aqui ele faz a seguinte pergunta: ou eu vou utilizar o VM File System 5 ou o VM File System 3. Qual é a diferença? O VM File System 5 ele vai suportar discos de 2 TB ou maiores, né? E o VM File System 3 vai aceitar discos até a versão 3 apenas do VMFS, tá? Então é uma versão mais antiga, tá? Então ele já manda selecionar VM File System 5, porque provavelmente a versão 3 não vai ser compatível com a versão que se está utilizando do VMware. Então é muito importante selecionar a versão correta na hora de colocar o storage no ar. Então, no nosso caso, vamos selecionar o VME File System 5 e vamos clicar em avançar ou next. Notem que aqui ele dá uma mensagem dizendo que vai modificar o layout do disco, né? No nosso caso não tem nada dentro desse disco, então não tem problema. Ele está dizendo que vai formatar, na verdade, né, o disco. Ele vai preparar o disco para fazer um particionamento e uma formatação. Então vamos avançar e aqui ele solicita um nome para esse data store, né, para esse volume de discos. Nós podemos colocar aqui Virtual Disk, tá? Ou seja, disco virtual, só para que eu possa ter uma noção do que está virtualizado e o que não está. Então, nesse Virtual Disk, ele vai adicionar as máquinas virtuais. Então, Virtual Disk, vamos avançar. Pode colocar qualquer outro nome. Next.
E aqui ele então solicita a capacidade. Se eu tiver um disco muito grande e eu não quero utilizar ele totalmente, né, dentro desta máquina virtual, eu posso então particionar e especificando um tamanho máximo a ser utilizado pelo virtualizador. No nosso caso, nesse exemplo, eu vou utilizar o tamanho máximo. Então eu tenho agora aqui máximo de espaço disponível. Então vamos avançar e aqui ele apenas dá as informações de como que vai ficar o disco, tá? E vamos clicar em Finish, né? Ou terminar. Vamos aguardar o processo. Pronto. Agora nesse momento ele já adicionou um novo disco, tá? Anotem ali a capacidade então do segundo disco, que é Virtual Disk. Ele está com 99,75 GB, o tamanho total do disco, e disponível tem 98,80 GB. Então este é o tamanho disponível que vai ficar para armazenar as máquinas virtuais, ou seja, os nossos sistemas que estarão sendo virtualizados. Então é nessa unidade que nós vamos colocar os nossos sistemas operacionais a funcionar. Então a primeira etapa de adicionar storage já foi concluída. Então nós temos dois storages, nós temos o Data Store 1, que é de 12 GB, e nós temos então o Virtual Disk de 98,80 GB. Então agora a próxima etapa é como criar uma máquina virtual, né? Então como é que a gente vai fazer a criação das máquinas virtuais? Tá? Então eu tenho que começar a fazer a instalação da máquina virtual. Então criar uma nova máquina virtual, eu vou vir direto no IP do nosso virtualizador, né? Eu poderia fazer por outra tecla de atalho, ó, Virtual Machines. Aqui eu vou clicar com o botão direito e New Virtual Machine. Ou eu posso ir também no menu File, New Virtual Machine. Então existem diversas maneiras de se criar nova máquina virtual. Então qualquer uma delas vai funcionar da mesma maneira. Por quê? Porque quando eu clico em New Virtual Machine, né, em qualquer das opções, ele vai chamar uma tela, ele vai mostrar uma tela onde ele vai dar um wizard, né, ou seja, uma telinha para que eu possa criar uma máquina virtual. Então eu tenho duas opções iniciais. Eu tenho a Typical ou a Custom. Então eu vou clicar em Custom, ou seja, eu vou personalizar a máquina virtual e vou clicar em Next. Agora aqui ele solicita o nome para a máquina virtual. Então eu vou criar a máquina Windows aqui. Aqui ele pergunta aonde eu quero armazenar essa máquina virtual. Obviamente, se eu instalei um storage de 98 GB, eu vou, né, utilizar essa partição aqui. Então eu seleciono ela, Virtual Disk, e clico em Next. Ó, nesse momento ele pergunta qual a versão que eu quero utilizar do Virtual Machine. Então eu tenho três opções: ou a versão 4, ou a versão 7, ou a versão 8. Então nesse caso nós vamos utilizar a versão 8. Tá? Então, a não ser que se tenha um sistema legado ou um backup muito antigo de um VMware, então se utilize outra versão, mas caso contrário, sempre utilize a versão mais atual do Virtual Machine. Então, Virtual Machine versão 8 e avançar. Nesse caso aqui ele vai perguntar qual é o tipo de sistema. Aqui eu tenho Windows, Linux ou outros. Então, se eu selecionar aqui Linux, eu vou poder escolher as versões de Linux. Da mesma maneira que se eu escolher Windows, eu vou ter as versões de Windows. E notem que ele já tem suporte ao Microsoft Windows 8. Então, por isso que é importante selecionar sempre a última versão do VMware, tá? Então, nesse momento ele pergunta quantos virtuais sockets eu vou utilizar. Tá? Então nesse caso, o que ele está me perguntando? Ele faz duas perguntas: qual é o número, né? Number of virtual sockets, ou seja, número de virtual sockets que eu vou utilizar, e números de core por virtual socket. Nesse caso ele está perguntando relativamente sobre CPU, né? Sobre processadores. No nosso caso aqui eu vou utilizar um virtual socket e vou utilizar 2 cores para
esse socket, tá? Então, na verdade, isso aí vai ser determinado pelo número de processadores e número de core que tiver o seu CPU, né? O seu hardware. No nosso caso aqui eu vou criar 1 e 2, eu poderia criar em 2 e 2 ou 2 e 4, enfim. Mas no nosso caso vai ser um Windows bem simples, então eu vou botar 1 e 2 e vamos clicar em avançar. Nesse caso agora ele está solicitando o número de memória RAM que eu vou disponibilizar para o meu sistema virtualizado. No nosso caso aqui eu coloquei 4 GB para o virtualizador como todo, então obviamente que o máximo que ele permite ali é 4 GB. Mas se eu colocar 4 GB eu não consigo então instalar mais nenhum sistema, né? Provavelmente esse sistema ficará lento, porque 4 GB é o total de memória RAM disponível para o meu virtualizador, então tem que ser pelo menos 3 GB para baixo. Então no nosso caso aqui eu vou colocar apenas 1 GB para esse sistema operacional e vou clicar em avançar. Agora ele faz a seguinte pergunta: quantas placas de redes terá no seu equipamento, né? Na sua máquina virtual? Então nesse caso aqui ele pergunta aqui, ó, quantas, né, how many NICs, né, Network Interface Cards, então placas de rede, tá, estão conectadas. Então no nosso caso eu tenho none, nenhuma, 1, 2, 3, 4. Por que 4? Porque lembro lá da instalação no vídeo passado que eu disponibilizei 4 placas de rede para o servidor, então por isso que aparece 4 aqui. Se eu tivesse disponibilizado 2, apareceria none, nenhuma, 1 ou 2, tá? Então no nosso caso eu vou colocar apenas uma, tá? E aqui ele seleciona, pede para mim selecionar qual placa de rede que eu quero, ó. NIC 1 Network. Então aqui eu tenho um modelo do adaptador e eu posso selecionar o modelo que for melhor. Então no caso aqui eu vou deixar o padrão, que é o E1000E, e vou clicar em avançar ou next. Nesse caso agora aqui ele pergunta qual vai ser o meu iSCSI controller. Então ele vai utilizar o LSI Logic SAS. É o padrão que é utilizado nas máquinas virtuais. Se eu tivesse um outro tipo de controlador eu poderia escolher aqui, tá? Nesse caso eu vou utilizar o LSI Logic SAS. Aqui ele pergunta se eu vou utilizar um novo disco ou utilizar um disco já existente, ou não utilizar disco, tá? No nosso caso eu vou criar um novo disco, então avançar. Bom, agora quantos GB eu quero disponibilizar para esse disco? Então se eu quiser instalar um servidor, eu pelo menos 25 GB tenho que ter dentro do meu HD, senão o Windows não deixa fazer a instalação. Então isso é um requisito mínimo dos sistemas Microsoft, né? Ter pelo menos 25 GB disponível para ele fazer a instalação, sabendo que ele não utiliza nem 8 GB, né? Então o restante é para arquivos temporários e a administração do sistema. Após escolher 25 GB, eu vou clicar em Next. Nesse momento ele pergunta se eu quero utilizar um disco em SCSI ou em IDE. Lembrando que a tecnologia SCSI é muito mais rápida, né? Então ela é bem superior à tecnologia IDE. Então nós vamos utilizar a tecnologia SCSI para fazer a implementação desse disco. Então apenas colocamos em avançar para não trocar o padrão. Praticamente a nossa configuração do servidor, né, da máquina virtual está configurada. Então praticamente aqui ele te dá duas opções: ou editar as configurações, tá? Ou então terminar, né, clicando em Finish e terminar de criar essa máquina. Então vamos clicar em Finish e ele vai provisionar essa máquina, ó. Então nesse momento essa máquina foi criada, tá? Essa máquina foi provisionada e está disponível no nosso sistema. Então nós temos aqui agora uma máquina Windows que está configurada no nosso virtualizador, então no nosso VMware. Então nesse momento o que nos falta fazer, tá? Eu tenho aqui então, ó, se eu clicar nela eu tenho o Getting Started, tem aquela mesma ideia de fazer aquela explicação,
eu tenho o summary, tá? Então ele dá algumas informações desta máquina, tá? Eu tenho recursos de alocação, tá? O que ela vai utilizar de CPU, de memória, tá? Performance, como ela não foi ligada ainda, não tem nenhum gráfico informando a performance. Os eventos, ó, então ele mostra aqui quando que a máquina foi criada, qual foi o título dado, né, o nome que foi dado para essa máquina e quem foi o usuário que fez a criação. Tá? Tem o console. O que é o console? Da mesma maneira que o nosso virtualizador tem um console, as nossas máquinas virtualizadas também terão um console, né? Então aqui nós vamos poder acessar diretamente o servidor. Então eu já explico mais adiante, tá? E o menu de permissões. Então aqui quais usuários terão acesso a utilizar esse sistema virtualizado. Então essas são as abas que ele vai abrir dentro da máquina virtual. Então em cada máquina virtual que for criada, ele vai então criar essas abas aqui contendo as mesmas informações. Então para facilitar o vídeo, para mostrar para vocês como podemos criar dois sistemas distintos dentro do mesmo virtualizador, eu vou criar uma nova máquina virtual aqui para fazer a instalação de um Debian, né, de um Linux. Então vou utilizar as mesmas configurações. Então customizado, eu vou acelerar um pouquinho só para não perder muito o foco. Pronto, agora nós temos duas máquinas virtuais criadas. Então nós temos o Debian 7 e o Windows 2012. Tá? Então o Debian 7 terão as mesmas características iniciais da máquina Windows 2012, mas claro que vão ser instaladas de maneira diferente. Então agora, como fazer o processo de instalação dessas máquinas, né? Então nós temos então que fazer com que ela enxergue um CD, né? Nós temos que, como uma máquina real, nós temos que instalar através de uma mídia, né? De um CD, de um DVD ou de um pendrive. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, vamos dar um Edit Settings, vamos selecionar CD/DVD Drive e vamos escolher a imagem, ó, Data Store ISO. Se eu clicar em Browser, né? Ele vai perguntar onde é que estão as minhas imagens. Ó, eu não tenho aqui. Ó, eu não tenho nada aqui dentro. Então eu tenho que transferir para essa máquina as minhas imagens de instalação. Como vai ser feito esse processo? Então vamos selecionar aqui o nosso virtualizador. Vamos em Configuration e nós temos aqui o nosso Storage. Lembra que nós adicionamos uma unidade? Então nós vamos agora adicionar também o nosso Storage de imagem. Então vamos lá, ó. Então nós vamos botar na 12, né? Então 12 GB, vamos selecionar a Storage de 12 GB. Vamos clicar com o botão direito, Browser Data Store. Notem que ele vai aparecer como se fosse um gerenciador de arquivos. Eu posso maximizar aqui para ficar um pouquinho melhor para visualizar. E nós temos aqui a nossa raiz, digamos assim, tá? Então aqui eu vou criar uma nova pasta, ó, Create New Folder, e vou colocar aqui ISOs. Clicando OK, ele cria a pasta ISOs. Nesse momento eu dou 2 cliques nessa pasta e ele vai abrir a pasta então Data Store 1, né? O nosso armazenamento Data Store 1, pasta ISOs. Aqui eu tenho a opção de Upload Files, tá? Então vou selecionar essa opção e vou então selecionar Upload File. Então nesse caso aqui ele vai abrir a máquina local, né, no caso o nosso Windows, tá? E eu vou ir no caminho onde eu tenho as minhas ISOs. No caso aqui eu fiz o download de duas ISOs. Eu tenho aqui a Debian 7.8 e a Windows Server. Então eu vou selecionar as ISOs que eu quero enviar. No caso tem que ser uma por vez. Então vou selecionar a Debian e clicar em abrir. Ó, então ele está informando que vai colocar essa imagem dentro da pasta ISOs e se eu quero realmente fazer isso. Então sim,
Yes. Nesse momento, então, ele vai fazer o processo de upload da minha máquina local para o meu DataStore 1 ISOs, que é o meu virtualizador. Então, esse processo pode demorar um pouquinho dependendo do tamanho da ISO que for ser feito o upload. Lembrando que ele está fazendo o upload da máquina local, não é de nenhum link da internet. Notem que aqui ele dá a informação de, né, users, usuário, download para então o caminho selecionado. Vamos fazer um outro envio. Selecionando a opção Upload Files, Upload File e Windows Server 2012. Mesmo processo, Yes, e ele vai fazer então o envio. Essa ISO é um pouquinho maior, então ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Pronto, então nós temos agora as nossas duas imagens de instalação aqui dentro. Então nós temos o Debian 7.8 e nós temos o Windows Server 2012. Então notem os tamanhos e a unidade, né, o path, né, o caminho da onde ele se encontra. Então é DataStore 1 ISOs, tá? E aqui é a data que foi modificado, né, ou seja, foi criado. Então eu posso fechar já essa janela, porque eu já fiz o envio das imagens que eu vou utilizar. Então fechar. E agora notem que ao atualizar essa janela aqui, essa tela, né, o refresh, vou dar um refresh aqui, ó. Notem que agora ele já vai informar o espaço utilizado pela unidade de DataStore 1. Acho que ele acabou não registrando aqui, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Notem que é de baixo, ó, ele já está informando um tamanho ali, ó, disponível menor do que o tamanho que estava anteriormente. Então, nesse caso aqui, ele não exibiu, mas ele daqui a pouco ele atualiza, ele vai ver que já tem muito mais do que aquilo ali que foi mostrado. Ó, notem que agora eu atualizei aqui e ele então já mostrou que tem apenas 7,56 GB livre. Então, ou seja, as imagens, né, as nossas ISOs de instalação, elas estão armazenadas dentro desse DataStore 1. E agora, qual é o processo de instalação? Já que nós criamos as máquinas, mas nós não instalamos as máquinas ainda. Então lá, ó, em Debian 7 eu vou clicar em Summary, né, ou sumário, e aí então eu vou verificar as configurações desta minha máquina. Então olha só, então eu vou clicar em Edit Settings e no CD/DVD Driver eu vou então selecionar o DataStore File ISO. Ó. Então eu clico em Browser e seleciono DataStore, lembra, ó, DataStore 1, pasta ISOs, e seleciono a imagem que eu quero fazer o processo de instalação. Nesse caso, Debian 7.8, clique em OK e ele está selecionado. Vamos clicar em OK novamente e vamos fazer o mesmo processo na máquina Windows 2012. Vamos clicar em editar as configurações da máquina, vamos clicar em CD/DVD, DataStore File e vamos selecionar então agora DataStore ISOs, Windows Server, que é a ISO de instalação do Windows 2012. Vamos clicar em OK. Pronto. O processo de configuração da máquina virtual já foi feito. O que falta agora? Fazer então devidamente a instalação. Então, para inicializar a máquina, para dar o boot na máquina, eu vou então clicar nessa tecla, né, nesse botão que é o play, né, ou power on, né, o símbolo do play ali, ó, como se fosse um play, tá? Então essa tecla vai inicializar a máquina, é como se estivesse apertando o botão power no equipamento. Então quando clicado aqui, como que eu vou saber se começou a fazer a instalação devidamente? Então por isso que eu vou utilizar a console. Então eu vou abrir a console aqui primeiro, tá? E notem que ela está toda preta. Então a tela está toda preta. No momento que eu apertar o play, né, o power on, ele então vai inicializar a máquina. Então o que ele deu uma mensagem aqui? Ela está dando a mensagem que a máquina foi configurada para um request de 64 bits, mas não suporta 64 bits. Isso aqui é um problema por causa do meu CPU,
que está dando a informação errada para o VirtualBox. Então, no caso, eu só vou conseguir instalar, neste caso aqui, sistemas em 32 bits. Nem ela e nem o Debian vão conseguir fazer instalação. Vamos ver aqui, console, o mesmo problema. Então, vou colocar uma imagem de 32 bits. Então, por isso que é importante fazer em um hardware físico. Tá? Em hardware virtualizado, que é o nosso caso, ele tem esse tipo de bug. O meu CPU tem suporte à virtualização, porém o VirtualBox não está passando essa informação. Tá? Então isso é importantíssimo de se fazer. Então nesse caso, como o sistema operacional, né, não consegue ser instalado na versão 64 bits, o que a gente pode fazer nesse caso, tá? Para demonstrar. Então nós vamos utilizar imagens de instalação em 32 bits para que possa ser feito então a instalação como demonstração nessa máquina virtual. Então lembrando que, como é simulação, esse tipo de problema é previsto, tá? É um problema que já era esperado que acontecesse. Por quê? Porque desde o início eu falei que esse tipo de instalação ela não é viável para colocar em produção, justamente por esses tipos de problemas que ocorrem, como por exemplo, o meu processador é 64 bits, ele está com a flag de virtualização ativa, ele está com um sistema operacional nativo de 64 bits, só que ele tem um sistema de virtualização chamado VirtualBox, o qual não reconhece a flag de virtualização, então por isso que está dando esse tipo de problema. Então a solução agora é o que? Apagarmos as imagens de instalação. Então nós vamos lá na opção do Store, né? Vamos abrir o Store, vamos excluir as imagens que tem aqui dentro, vamos removê-las do servidor. Notem que para apagar é muito mais rápido, né? Vamos fechar essa janela, vamos remover essas máquinas aqui e vamos criar novas. Então, ou eu posso remover ou eu posso renomear elas, tá? Mas não fica interessante porque aqui o nome da minha máquina virtual vai ficar com outro nome. Então nesse caso eu vou excluir a máquina e vou apagar todas as informações, tanto dela quanto a do Windows. Após deletar então as máquinas virtuais, eu vou criá-las novamente. Então, botão direito, New Virtual Machine, e o mesmo processo que foi feito anteriormente. Então nesse caso aqui eu vou criar o Windows 7, vou armazenar no mesmo disco, versão 8, Windows 7, 32 bits, um processador, 2 cores, 1 GB, uma placa de rede, LSI Logic SAS, um novo disco de 25 GB, vou utilizar a SCSI Finish. Novamente eu vou clicar em New Virtual Machine, Custom, aqui vai ser CentOS, vamos utilizar o mesmo disco, versão 8, aqui é um Linux, só que é um CentOS de 32 bits. Novamente, 2, aqui eu vou utilizar 512 MB, uma placa LSI Logic Parallel, por quê? Porque o sistema Linux não tem suporte, né, ao driver nativo LSI Logic SAS, então teria que ser o LSI Logic paralelo. Então, Finish, New, Next, aliás, New disco, vamos botar aqui de 8 GB, SCSI e Finish. Agora vamos fazer então o envio das imagens para o nosso então storage de unidades. Então vamos lá, botão direito, browser, ISOs, e vamos fazer então aqui o mesmo processo de upload files, CentOS e o Windows 7. Como é um DVD, vai demorar um pouquinho para fazer o envio da ISO de instalação. Vamos fazer o upload então da ISO de instalação do Windows. Então, upload file Windows 7, ok.
Pronto, após fazer o upload, então nós vamos seguir para o processo de instalação das máquinas virtuais. Então vamos fechar essa janela e vamos então nas máquinas que foram então criadas dentro do nosso virtualizador e vamos escolher as imagens de instalação propriamente dita. Então cd/dvd driver, data story file e vamos selecionar aqui data story 1, ISOs e a imagem CentOS, né, 7.0. Ok, vamos fazer o mesmo processo para o Windows 7, Edit Virtual Settings, né, Virtual Machine Settings, cd/dvd driver, vamos então browser, data story 1, ISOs e Windows 7. Ok. Pronto, as nossas duas máquinas estão então com as mídias, né, de instalação dos sistemas operacionais. Então nesse momento o que tem que fazer para fazer o processo de instalação? Então eu vou abrir a console aqui para mostrar para vocês. Ó, a máquina Windows 7 na console está com a tela toda preta. Então qual é o procedimento agora? É ligar essa máquina. Por quê? Porque ela está desligada. Então por isso que está tudo preto aqui. Então nós temos aqui os botões, ó, Shutdown Guest, né, ou desligar o computador Guest, né, convidado, ele chama de convidado, né, mas na verdade é a máquina virtual, né, então a máquina virtual é considerada como um Guest, né, como um convidado, e nós temos o Suspend, tá, e nós temos o Power On. Então esses símbolos aqui são conhecidos nos players de música, né, como Stop, Pause e Play, tá? Então essa é a semelhança desses botões, tá? Então Windows 7 eu vou clicar em Power On e ele vai inicializar essa máquina. Então notem que a console começa a aparecer algumas informações como se fossem a BIOS do computador, né? Como se fosse lá o computador ligando de verdade. Tá? A primeira mensagem que apareceu ali, Network Boot from Intel E1000. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando procurar na rede um boot para a máquina. Por que está acontecendo isso aí? Porque nas configurações desta máquina ele não está procurando o boot pelo CD, né, pela mídia. Então vamos editar as configurações, vamos em cd/dvd. Então provavelmente está aparecendo essa mensagem de erro. Está selecionado aqui a nossa ISO, mas não está conectada. Então tem que estar conectada aqui e conectada no Power On, tá? Ou apenas conectada, tá? Então, se eu marcar a segunda opção, o que vai acontecer toda vez que conectar, toda vez que ligar a máquina, ele vai conectar a nossa unidade virtual. No caso aqui eu vou utilizar ela apenas uma vez para instalar a máquina, então pode ser apenas a opção conectada. Então clica OK. Vamos reiniciar novamente a máquina em reset e ele vai agora então fazer a localização pela mídia de instalação. Notem que agora então ele começou a carregar então a instalação do sistema operacional. Então eu vou fazer duas instalações simultaneamente. Eu vou instalar o Windows e vou instalar um Linux. Então vou fazer o mesmo processo aqui. Então vamos em editar as configurações, vamos selecionar Options, Boot, vamos selecionar aqui para ele entrar no próximo boot na BIOS. Vamos selecionar a nossa mídia, vamos clicar em conectado no boot e vamos clicar em OK. E vamos inicializar a máquina e ir para o console. Ó, notem que agora eu já tenho então a possibilidade de fazer a instalação do CentOS também. Então eu vou utilizar install CentOS 7 e começar o processo de instalação da minha máquina. Ao mesmo tempo que eu posso ir na máquina Windows 7 e acompanhar como é que está o processo do boot da máquina. Claro que como eu estou num processo de virtualização, né, numa máquina virtual dentro de um sistema que não é propriamente dito para fazer esse tipo de atividade, né, então o que acontece? Os boots e os sistemas eles começam a ficar muito pesados, ó. Então, por quê? Porque nós estamos simulando num ambiente não propício para fazer esse tipo de instalação. Então, ó,
Então, ó, nessa tela então eu tenho a tela de instalação do Windows, né, a famosa tela de instalação do Windows 7, e eu vou seguir com o processo de instalação normalmente. Então a console serve para isso, para acompanhar a instalação do sistema operacional, tá? Ou a instalação, ou até mesmo alguma manutenção que se precise fazer. É claro que se for utilizar depois, né, é utilizado então por terminal service ou algum tipo de conexão remota, tá? Para sistemas Microsoft, e geralmente para sistemas Linux é utilizado então conexões de shell remoto, né, ou SSH. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, pessoal, então essa aqui é a ideia básica de virtualização com o VMware e utilizando a versão ESXi na versão 5.5, e a administração dele é feita pelo uso do programa VMware vSphere Client. Então o vídeo tem como principal foco a como fazer a instalação de uma máquina virtual, tá, utilizando esta ferramenta. Então o processo agora é a instalação dos sistemas operacionais. Então, como eu falei, eu tenho aqui os dois sistemas já propriamente sendo instalados dentro do meu sistema, né, do meu virtualizador. Não tenho por que fazer mais, deixar o vídeo mais extenso, né? Então, a princípio, a utilização dessa ferramenta é uma utilização mais para quem utiliza com data centers, né? Em empresas que utilizam data centers. De repente é interessante fazer a utilização desta ferramenta, tá? Então, lembrando que nosso foco era demonstrar algumas ferramentas, essa é uma delas. Então nos próximos vídeos eu vou mostrar outras ferramentas também de virtualização, tá? Cada ferramenta tem as suas características, vantagens e desvantagens, né? A grande vantagem de utilizar esta que eu mostrei agora é justamente por ser uma das ferramentas mais utilizadas em empresas de data centers e empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia de virtualização. Então é uma ferramenta mundialmente conhecida. O custo dela é um custo elevado, né? Para fazer o licenciamento é um custo um pouco caro, né? Mas se a empresa tem condições de bancar o licenciamento e o suporte, né, então é uma boa investida, né? Então é uma ferramenta que está no mercado há bastante tempo, tá? Ela é uma ferramenta que tem um número muito grande de usuários que utilizam desta ferramenta para suas infraestruturas. Então é uma ferramenta que provavelmente vai servir a grande parte dos usuários, né, das empresas também. Quem gostou dela, né, quem quiser mais informações, inclusive assim, uma das coisas que eu não abordei na prática foi a questão de migração, live migration, né, entre um servidor e outro. Então essas perfumarias eu não vou entrar em detalhe, porque na verdade qual é a vantagem do live migration, né? Tu ter um grupo de servidores virtualizados e possa ser feito então a migração de um host para o outro sem desligar a máquina virtual. Então essa é uma sacada muito legal da empresa, da VMware, de fazer esse tipo de abordagem. É como se eu conseguisse mudar um servidor de uma sala para outra sem precisar desligá-lo da tomada. Então essa é a sacada que o VMware se destaca no mercado. Outras empresas também fornecem essa tecnologia, mas não com tanta facilidade quanto o VMware oferece. As vantagens dessa ferramenta é justamente essas aí. As desvantagens, é claro, é custo um pouco elevado para fazer a instalação dela licenciada, então propriamente dita no data center. Então, para cada servidor real é necessário fazer um licenciamento, então, para cada host. Então o vídeo fica por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo sobre virtualização. Um abraço a todos e valeu!